E como o PEIA é um assunto campeão, né, de perguntas, a gente resolveu contar um pouquinho sobre essa famosa sensação, né, de passar mal e de vomitar, que todos sempre ouvem escutar, né, quando o assunto é relacionado ao Santo Daime, ao chá da ayahuasca. Ju, eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é a PEIA e porque, assim, não é só esses sintomas físicos, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, conseguir entender melhor esse assunto. Sim, eu acho que a PEI, além desses sintomas físicos, todos que você citou, até lembrei agora, assim, uma pessoa que nos acompanha disse que ele foi ontem pela primeira vez tomar ayahuasca, ele falou assim, nossa, eu tive todo tipo de PEI, eu tive vômito número 1, número 2, sudorese, aí ele falou, o que mais? Lágrima, risada, ele falou, só não saiu nada pela minha orelha. Aí ele falou assim que ele acha que aconteceu assim, que é para não ficar tudo concentrado, né, no lugar só. Inclusive, assim, ontem eu fui tomar ayahuasca e aí eu fiz a limpeza por vômito, que não é sempre que eu faço, não é sempre que eu consigo até, né, mas para mim o processo do vômito, assim, hoje em dia já não é mais tão desconfortável, mas como a Vivi mesmo disse, né, a PEIA não são só os sintomas físicos, né, então o que que é a PEIA em si? Porque assim, se vocês buscarem aí vídeos, tem vídeos de um estudo da Unicamp que mostra, assim, que a ayahuasca, né, fisicamente, ou seja, bioquimicamente, ela não causa esse tipo de reação, ela não causa o vômito, então não é a bebida em si. Então, esse processo de PEIA ou de catarse, que a gente chama que é um processo de limpeza, é um processo emocional, um processo psicológico, um processo mental, muito mais do que um processo físico, né? Então, geralmente o que acontece é que, assim, eu sempre falo que uma sessão de ayahuasca corresponde a, sei lá, 50 horas de terapia, né? Então, numa única cartada, tudo concentrado no momento em que você está lá consagrando a ayahuasca. E aí uma coisa é alguém te falar alguma coisa sobre você e falar assim, olha, Juliana, você, sei lá, é muito grossa, né? A gente estava falando disso na última live. Uma coisa é isso, e outra coisa é você perceber isso, conseguir enxergar isso dentro de um ritual com a ayahuasca, você conseguir enxergar você atuando dessa maneira. E o que acontece é um processo de não aceitação, um processo de rejeição daquilo que você consegue enxergar. E aí o corpo, de alguma forma, isso se manifesta, né, de alguma forma, assim, no próprio corpo, e muitas vezes no processo mental. Então, assim, acontece muitas vezes. Ontem mesmo uma pessoa muito experiente estava indo comigo, né, participar desse ritual, e ela estava dizendo, quando a força começa a chegar, eu começo a ficar com medo já, né, a gente até falou disso sobre trauma na nossa última live, né, que são, assim, talvez assuntos que a gente esteja tentando evitar, lugares da minha mente que eu esteja tentando evitar, porque no fundo a gente sabe, né, a gente sofre não só durante o ritual com a ayahuasca, mas na vida da gente, por conta de todas essas coisas que estão lá nos cantinhos escuros da mente, as nossas crenças, os nossos, sei lá, os nossos conceitos, os nossos julgamentos que a gente não quer olhar, né.